Ora bem, antes de muito mais, boa tarde. O meu nome é André Rocha, sou professor também, tal como a professora Filipa, sou professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia na Universidade Nova de Lisboa. E há coisa de uns meses foi-me lançado o desafio pela Câmara do Comércio de desenharmos aqui um conceito completamente novo que vai nascer no município da Praia da Vitória, aqui na Ilha Terceira. Este desafio nasceu, embora isto seja aqui, eu vou começar com a minha história, por assim dizer, porque esta história é uma das muitas que acabaram por alavancar a criação deste projeto. Basicamente, eu passei a minha infância nos Açores, eu sou açoriano, sou feialense. Podemos tirar já isto do sistema? Ok. Pronto, aos meus 18 anos, tal como outros açorianos, alguns aqui na sala, tiveram que ir para o continente, procurar investir no seu conhecimento, ir para a universidade, procurar novos horizontes, novas experiências, e formei-me em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. A minha ideia era, quando entrei para a Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, exato, temos aqui mais um engenheiro eletrotécnico, era formar-me na parte das máquinas elétricas e voltar para os Açores para trabalhar na EDA. Porque, basicamente, quem era engenheiro eletrotécnico nos Açores podia trabalhar na EDA ou na PT. Basicamente, eram os dois sítios. O que é que aconteceu? Quando eu cheguei a meio da minha formação, descobri que as áreas que eu gostava mais era robótica e automação industrial. Pronto. Destruí completamente o meu futuro nos Açores. Achava eu. Então, mas o que acontece é que, tal como eu, existem dezenas, centenas, milhares de açorianos que saem e depois acabam por não voltar. Na verdade, a maioria não volta. E isso é um problema que nós já discutimos aqui. E vou agradecer tanto a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Presidente da Câmara do Comércio, da professora Filipa também, porque vão facilitar a minha apresentação daqui para a frente. O Sr. Presidente da Câmara já falou sobre este problema, que é como é que nós conseguimos fixar estes jovens aqui no município e na Ilha Terceira e na região como um todo. Então, como eu não podia ir para os Açores, acabei por correr um bocadinho o mundo. E, ao correr o mundo, ou seja, eu estava disponível para contribuir um bocadinho para toda a gente que estivesse disponível para absorver um bocadinho do meu conhecimento, e acabei por correr o mundo um bocadinho por todo o lado, América do Norte, Médio Oriente, Europa, mas nunca nos Açores. E uma das coisas que eu percebi é que, com a transformação digital, não há razão nenhuma para que uma pessoa com o meu conhecimento não possa fazer carreira nos Açores. Não existe nenhum daqueles sítios que eu tenha ido que tenha melhores condições que os Açores, do ponto de vista de qualidade de vida, conectividade. Só falta um bocadinho assim, para que isso possa ser possível. Então, para além daqueles que vão, mas não voltam, existem aqueles que por alguma razão também não podem sair. E aqueles que não podem sair, seja porque não têm condições financeiras para estudar na faculdade, seja porque por alguma razão também não têm interesse em ir para uma faculdade, não há razão nenhuma para que essas pessoas até não possam contribuir para empresas tecnológicas também. Temos empresas no continente que, se nós formos ver as empresas tecnológicas, têm 2, 3, 4 engenheiros e depois têm técnicos. Essas pessoas não foram para a faculdade. E porquê é que um açoriano que não sai para ir para a faculdade não pode trabalhar numa empresa com essas características também? E então, este projeto nasce com a necessidade, ou para comatar a necessidade de as pessoas que foram estudar voltarem, mas também as pessoas que ficaram terem outras oportunidades, poderem ter outros horizontes, criarem outras possibilidades, tanto profissionais como pessoais.
E então as perguntas que nós fizemos foi: como podemos transformar a ausência de oportunidades num motor para o futuro? Que outras possibilidades estão disponíveis nesta nova era para os Açores que nós ainda não consideramos? Como podemos usar este novo mundo digital para mudar completamente esta região que é tão especial? E o que mais é possível nos Açores? Então, os problemas eu já identifiquei, não é? Eu já identifiquei, as pessoas que falaram antes de mim também identificaram. Temos a parte do despovoamento, temos a dependência de subsídios e temos a falta de infraestruturas, embora este trabalho já existe algum trabalho feito, e aí temos também que reconhecer o trabalho que já foi feito até aqui. Qual é a possibilidade? A possibilidade aqui é aproveitar infraestruturas existentes, neste caso as infraestruturas que foram deixadas pelos americanos a quando da saída da base militar das Lajes, onde nós temos casas e temos a antiga escola dos americanos, para criar algo que possa contribuir para a sociedade e criar aqui um novo ecossistema de inovação para a ilha. E esta é uma possibilidade única por causa da localização geoestratégica dos Açores. Nós já identificámos aqui que provavelmente os Açores não vai vender produtos físicos em quantidade. Mas o facto de estar colocado no meio do Atlântico, o facto dos Açores estar colocados no meio do Atlântico, permite vender serviços e produtos digitais simultaneamente para o mercado americano e para o mercado europeu. Uma empresa instalada nos Açores consegue de manhã trabalhar com clientes europeus e à tarde trabalhar com clientes norte-americanos ou canadianos, por exemplo, ou até da América Latina. E isso é uma vantagem que nós não devemos esquecer. E não esquecer que os Açores têm o 4º melhor quadro fiscal da Europa. E isto deve ser utilizado a favor das empresas. Primeiro há que perceber o que é o ecossistema de inovação nos Açores. Nos Açores nós temos 2 parques de ciência e tecnologia. Temos o Terinove na Ilha Terceira e temos o Nonagon em São Miguel. Em pouco tempo vai nascer o Martec na Ilha do Faial. Mas nós temos que ter em atenção que, tudo bem, estes primeiros passos foram dados, mas ou mesmo, podemos falar também das incubadoras. As incubadoras são espaços, ou estes parques de ciência e tecnologia, são espaços onde as ideias devem nascer, devem se tornar num negócio e depois devem seguir caminho. Não devem se manter ad eterno nos parques de ciência e tecnologia. Pegando no exemplo do Terinove, seria um desperdício criar um parque de ciência e tecnologia, gerar 50, 60, 70 ideias do negócio e depois fechar aquele ecossistema que é maravilhoso à comunidade. Ou seja, o ecossistema deve continuar a existir de forma a garantir que daqui a 6 ou 7 anos a gente tenha mais 60 ideias de negócios e daqui a 20 anos mais 60 e mais 60 e mais 60 e mais 60. E não fazer com que as empresas fiquem ad eterno dentro daqueles espaços. Não é o objetivo desses parques de ciência e tecnologia. Então o que é que acontece? Se nós pensarmos no ciclo de vida de uma ideia de negócio, ou seja, nós temos a parte da iniciação e da incubação, depois temos a parte onde fazemos o desenvolvimento ou a consolidação desse mesmo negócio e depois temos a parte da expansão e, a longo prazo, temos a parte em que, supostamente, esse negócio é autossuficiente, começa a gerar riqueza, começa a gerar empregos, começa a gerar tudo aquilo que nós queremos para a economia. Ou seja, existe um investimento, diria eu, nas 2 primeiras fases para que exista um retorno mais à frente, a longo prazo. Nós não podemos só gerar empresas para depois essas empresas mais tarde não gerarem empregos, não pagarem impostos, não gerarem riqueza para a economia local. E, portanto, o objetivo deste projeto é comatar estes 2 últimos passos. É criar um espaço onde as empresas possam
possam ser saudáveis e possam garantir o seu espaço na economia local a longo prazo, ok? Que nós tenhamos um espaço onde as empresas a longo prazo consigam se instalar e consigam manter o seu negócio. Esta é a proposta de valor do Açores Tech Village. Uma coisa que eu agora vou fazer a ligação com a apresentação que foi feita previamente. E também vou ligar com a apresentação que foi feita pela professora Filipa e com as palavras do Sr. Presidente da Câmara, que é o tecido empresarial na Ilha Terceira é sobretudo pequenas e médias empresas. E uma das coisas que nós conseguimos perceber no mercado é que as pequenas e médias empresas, mesmo a longo prazo, têm que se focar na parte de colaboração. Portanto, achar que uma pequena e média empresa, após a fase de consolidação, pode ser instalada aí numa garagem Zeca, num sítio qualquer, e que sem ter um ecossistema onde possa colaborar com outras empresas, é meio caminho andado para que essa empresa a longo prazo não consiga se manter no mercado. Sobretudo pequenas e médias empresas. Porque senão o que acontece é aquilo que nós vemos nas notícias todos os dias, que é as pequenas e médias empresas têm boas ideias, na fase de incubação aquilo é só fogo de artifício, flores e unicórnios, depois não conseguem se ingrar no mercado e como elas têm uma patente boa, chega o tubarão e compra aquela pequena e média empresa. Ok? Portanto, se nós não queremos que a longo prazo as pequenas e médias empresas que estão a ser geradas na região sejam adquiridas por empresas estrangeiras que vêm cá, ou mesmo portuguesas, mas as maiores empresas, venham cá comprar essas pequenas empresas e lá se vai o emprego, os impostos e tudo aquilo que era o retorno que nós queríamos dessas empresas, então há que criar um ecossistema onde nós possamos ter essas empresas a trabalhar normalmente e a garantir que essas empresas têm as condições para funcionar a longo prazo também. Então, o Açores Tech Village assenta na criação de um ambiente altamente colaborativo, onde as empresas vão trabalhar num espaço partilhado. Quando digo um espaço partilhado, não vou partilhar escritórios, ok? Mas a ideia é, na antiga escola dos americanos, criar um business center com todas as condições que essas empresas necessitam, onde elas possam operar, onde elas possam pontualmente e com frequência fazer projetos de colaboração, onde possam vender serviços umas às outras, onde possam partilhar ideias, onde possam crescer e onde possam gerar valor entre si. Uma das coisas que também está prevista nesse mesmo projeto é a criação desse espaço como uma vila tecnológica. Vila tecnológica porquê? A ideia é criar um ecossistema onde os próprios recursos humanos, se assim o entenderem, possam utilizar as casas que também vão estar disponíveis para isso, para viver junto ao business center, facilitando a instalação desses recursos humanos na ilha, facilitando a sua mudança para cá, para que eles tenham mais facilidade, pelo menos numa fase inicial, criando um ecossistema altamente dinâmico, onde as pessoas respirem inovação 24 horas por dia, onde a gente possa, à nossa escala, criar o nosso mini Silicon Valley. Ok? Para isso, uma das coisas que nós também idealizamos é a criação de uma zona livre tecnológica da Ilha Terceira. Isto é um processo que já está em andamento, não é algo novo, mas que vai alavancar o ambiente de inovação e de criação de novas ideias de negócio naquele ecossistema. O que é que... eu mais à frente vou falar do que é a ZLT, a Zona Livre Tecnológica, e como é que ela é importante para o ecossistema. Gostava de salientar o porquê da Ilha Terceira para a criação desta ideia, deste ecossistema. Primeiro, localização geoestratégica entre a Europa e a América, mas isto é
geral para os Açores, não é particular para a Ilha Terceira. Ambiente seguro, estável e com excelente qualidade de vida. Acho que isto aqui é fácil de perceber. Depois, uma infraestrutura digital em crescimento. E isto aqui é algo que diferencia a Terceira das outras ilhas. Nesta fase, toda a Ilha Terceira está coberta por uma rede LoRaWAN que já pode ser utilizada para fazer criação de serviços e produtos IoT, que já tem alavancado a criação de alguns negócios, de algumas empresas. Estamos ligados por fibra, tal como já foi falado anteriormente, tanto aos Estados Unidos como à Europa, portanto, alta conectividade nas ilhas, e outras ferramentas relativamente à infraestrutura que já estão em estudo, como o caso da criação da ZLT. Apoio institucional ativo é algo que nós vemos na região de forma generalizada e, obviamente, isto facilita muito o processo, que é a disponibilidade da habitação e espaços para instalação, como já disse, reabilitar e utilizar as infraestruturas já existentes. Qual é a nossa visão para esta Azores Tech Village? Criar a vila como um próprio laboratório vivo. Porque uma das coisas que nós também vimos ao início é como é que eu consigo cativar empresas a vir para os Açores. Eu tenho que ter algo diferenciado. Eu não posso dizer simplesmente que eu tenho um business center. Porque é que uma empresa vai preferir um business center na Terceira em vez de um business center em Lisboa ou no Porto? Eu tenho que ter algo diferenciado. E a ideia do Açores Tech Village, a primeira ideia é a criação de um laboratório vivo. E por isso é que a zona livre tecnológica é muito importante. Se nós criarmos a própria vila como cenários de desenvolvimento, nós podemos ter empresas de robótica, por exemplo, robôs autónomos. Quando falo em robôs autónomos, estou a falar de drones, carros autónomos, barcos autónomos. Quando eu estou a falar no laboratório vivo, estou a falar também de instalação de sensores em casas para verificar soluções para cidades inteligentes. Se eu tiver esta zona livre tecnológica criada, eu posso ter empresas com departamentos de investigação e de criação de serviços e produtos a trabalharem e viverem na vila para terem acesso a esta mesma infraestrutura. É a mesma coisa que, se eu tiver uma empresa que está a desenvolver drones e uma solução com drones para fazer entregas na cidade de Angra ou na cidade da Praia, eles não podem testar essa tecnologia porque a ANAC simplesmente não vai deixar. Se nós criarmos uma zona livre tecnológica para isso, existem testes que depois nós podemos fazer. Então a ideia é a própria vila tecnológica ser um laboratório em que as empresas podem trabalhar e onde as empresas podem utilizar a infraestrutura da vila para desenvolver os seus próprios serviços e os seus próprios produtos. Depois, infraestrutura de ponta, como eu já falei. Depois, a criação de playgrounds. O que é que são os playgrounds? Os playgrounds vão alavancar não só o desenho de soluções e de produtos, mas vão também permitir a parte da capacitação. Há uns tempos atrás foi feito um esforço na Ilha Terceira para tudo o que era formação das tais pessoas que não foram para a faculdade, para a universidade, para que essas pessoas pudessem mudar a sua vida por causa da economia digital. O problema é que nós não podemos, com todo o respeito, nós não podemos continuar a formar pessoas para fazer sites e plataformas. Ok? Não é, a longo prazo, não é isso que vai diferenciar um profissional na transformação digital. Tal como a professora Filipa disse há bocadinho, são dispositivos físicos que estão ligados à net, é uma infraestrutura cloud, são protocolos de comunicação, são uma data de tecnologias e uma data de soluções que eu não posso simplesmente dizer que agora a Terceira vai se transformar no maior campo de desenvolvedores de softwares e aplicações. A longo prazo isso não vai funcionar. Ok? Então, os playgrounds permitem o quê? Permitem criar ambientes onde possa ser dada capacitação na parte de robótica,
robótica autónoma, IoTs, protocolos de comunicação, criar um ambiente, laboratórios, onde, quando as empresas quiserem dar formação aos seus recursos humanos, tenham o hardware e o equipamento necessário para o fazer. Os playgrounds também vão permitir às empresas instaladas utilizar esses mesmos hardwares para testar algumas das suas soluções antes de irem para o mercado. E aqui vem novamente a parte da colaboração. O próprio ecossistema vai contribuir para as empresas, para que as empresas possam desenvolver os seus sistemas e as suas soluções in-house, sem ter que fazer um investimento que para uma pequena, média empresa é impossível de o fazer. Se nós tivermos uma empresa que trabalha na área dos IoTs e que quer testar algumas soluções, essa empresa não pode estar todos os meses a mandar produzir sensores, a criar data centers, a fazer instalações de antenas para testar protocolos de comunicação A, B ou C. Tem que existir algumas condições para que essas empresas possam fazer os seus testes e criar as suas soluções. É por isso que a questão dos playgrounds é tão importante. Como eu já falei anteriormente, eu não sei como é que estou de tempo. Eu acho que me vou estender mesmo à grande. Ok? Não. Sim. Estava a dizer, porquê da ZLT? A ZLT é um 6 minutos, ok, sem problema. Como eu estava a dizer, a ZLT permite que nós criemos um espaço, seja ele em terra, no mar ou terra e mar, onde é possível testar alguma tecnologia. E a ideia é que permitir às empresas, por exemplo, nós já temos algumas empresas interessadas no projeto, embora o projeto não tenha, é a primeira vez que o projeto está a ser apresentado publicamente. Foram feitos alguns contactos aqui e ali para ver a aceitação do mesmo projeto e algumas das empresas que demonstraram interesse neste projeto são empresas que fabricam drones e que têm problemas em fazer horas de voos com os seus drones. Os seus drones precisam de certificação. E um drone, por exemplo, que vai fazer um teste de voo e que passe por cima de uma estrada que seja, já precisa de ter polícia e uma autorização XPTO e precisa de... aquilo é muito complicado. Eles demoram quase tanto tempo a certificar o drone e a produzi-lo. Portanto, a ideia é criar estes ambientes e as empresas disseram, se conseguirem criar uma zona onde a gente possa testar a nossa tecnologia, no dia a seguir a gente está lá. Porque é claramente um desafio que eles têm. E estamos a falar dos drones, mas pode ser embarcações, pode ser robôs terrestres, autónomos, pode ser outro tipo de tecnologias. Isto basicamente é o sumário do que eu já tinha dito. A Zona Livre Tecnológica terá como objetivo o teste de robôs móveis, robôs autónomos, solução para a internet das coisas, IoTs, e outros protocolos de comunicação para outros fins, caso sejam identificados. Como eu já disse, uma das coisas que vai alavancar, uma das características que vai alavancar o projeto é o facto de ele estar altamente conectado. Na verdade, esta imagem de baixo até já está atualizada, porque, como sabemos, haverá mais um cabo da Google que vai passar aqui pelos Açores. Portanto, do ponto de vista de conectividade, os Açores está muito bem fornecido e, na verdade, quando nós falamos em produtos digitais, que é o que nós estamos a falar aqui, os Açores é uma das regiões no mundo em que nós podemos dizer que, de facto, temos todas as condições para o fazer. Não há nada que nos vai impossibilitar de fazer. Então, quais são os benefícios para as empresas em se instalarem num ecossistema deste género? Custo competitivo, acesso a novos mercados e o ambiente altamente inovador. De uma forma geral, é isto que nós temos aqui. Temos empresas mais competitivas, tanto no mercado nacional como internacional.
Aqui os objetivos estratégicos do projeto, eu já fui falando um bocadinho deles ao longo da apresentação, mas atrair empresas, não só regionais, mas também internacionais que se queiram, ou continentais que se queiram fixar na região. 2 minutos? Ok. Esses 4 minutos passaram muito depressa. Formar e capacitar a população local. Isto é algo que nós queremos garantir que é feita. Impacto do Açores Tech Village. Crescimento económico local, oportunidade de exportação, aumento e melhoria do emprego. De uma forma mais esmiuçada, mais emprego qualificado, formar e capacitar a população local, projetos de investigação e inovação com empresas instaladas e recorrendo à zona livre tecnológica, chamar grandes empresas. Embora isto não seja o core do projeto, se nós conseguirmos instalar 2 ou 3 grandes empresas no ecossistema, essas próprias empresas depois vão consumir serviços das pequenas e médias empresas. E isto é importante também para o ecossistema. Instalar mais startups e fazer um crescimento da exportação de serviços e produtos tecnológicos. Isto é um mind map que eu fiz, mas claramente não tenho tempo para explorar. O próprio projeto em si é inovador, ou seja, a ideia não é pegar numa receita que tenha sido feita lá fora e instalar nos Açores. Nós já vimos que os Açores é uma região muito peculiar, chamamos assim, que tem características muito próprias e, portanto, o conceito da Vila Tecnológica foi desenhado de raiz para ser instalado aqui nos Açores, mais especificamente na Ilha Terceira. Nós fizemos um levantamento do que é que existe. Existem algumas ideias semelhantes, contudo, o Açores Tech Village tem características únicas. Tem a parte da localização, que é diferente, a abordagem focada na sustentabilidade e a parte da criação de laboratório vivo. Normalmente nós temos ou zonas de testes, com os ZLTs, os laboratórios, depois outras vezes temos o Business Center. Aqui o que nós queremos é algo diferente, algo novo, que é juntar tudo, criar um ecossistema altamente colaborativo, altamente dinâmico, altamente inovador. Algumas das empresas que estão interessadas, robótica móvel, robótica industrial, automação, plataformas de gestão, indústria dos videojogos, etc. Isto são empresas com quem nós já falamos e demonstraram interesse no projeto. Parceiros que também já demonstraram interesse no projeto, obviamente a Câmara do Comércio, o município da Praia da Vitória, o Terinove e o Governo Regional dos Açores. Portanto, o Açores Tech Village não é apenas um projeto, é uma proposta de futuro. Vamos criar juntos a primeira vila tecnológica do Atlântico. É tudo.